Hoje nós vamos falar do mapa do Papa Francisco, nascido no 17/12/1936, às 21 horas, em Buenos Aires. Ele tem um ascendente em Câncer e isso demonstra essa personalidade que ele tem, que é mais cuidadora, afetuosa, gentil. Tem uma lua em Aquário e, para quem observa a trajetória dele, ele tem umas inclinações mais revolucionárias, ele bate um pouco de frente com as tradições, ele é mais progressista, porque o Aquário, ele inclina a ruptura de tradições. O Papa é um sagitariano e tem Urano no meio do céu. Urano é o transgressor, então na sua vida profissional e pública, ele tende a quebrar paradigmas, ele vai ser sempre uma espécie de ovelha negra. A lua dele está em conjunção com Vênus e isso traz carisma e gentileza para todo mundo que tem uma lua com Vênus. Ele de alguma forma atrai afeto das pessoas. Lua com Vênus é popularidade. É um sagitariano que tem um Sol em quadratura com Netuno em conjunção com Júpiter. Isso evidencia o lado mais religioso, o lado mais da espiritualidade. Mas como o Netuno está tenso, às vezes ele pode viajar na maionese em algumas utopias realmente, né? Esse Urano no meio do céu, ele é uma transgressão e a gente percebe isso. O Papa trouxe para o Vaticano várias revoluções, até porque o Urano é aquele que quebra o tradicionalismo, não aceita as regras, tenta mudar o sentido das coisas. E eu percebo que o Papa Francisco, ele veio para quebrar protocolos. Muitas vezes ele até abriu mão de uma certa formalidade que tem muito a ver ali, né, com o serviço papal. Então ele não aceita aqueles carros luxuosos, nem aquelas roupas incríveis, né? Lembra que o Papa veste Prada? Ele é mais do povo, até nas vestimentas mesmo. Ele quebrou muito das regras e isso faz com que ele tenha, eu imagino, muitos inimigos lá dentro. Teve um escândalo do Banco do Vaticano, que ele comprou essa briga, ele expôs algumas pessoas, né, religiosas que estavam envolvidas em escândalo. Isso com certeza tem muito a ver com uma lua em Aquário e com Urano no meio do céu. Aqui está o mapa do Papa e aqui estão os trânsitos. Eu quero falar um pouco dos trânsitos. Eu gosto do Papa, eu sou altamente fã dele. É claro que ele ainda mantém muito do tradicionalismo, não é? Mas eu vejo que de todos os papas ele é o que quebrou muitas regras e ele desconstruiu aquela coisa muito conservadora do Vaticano. Mas ele comprou brigas grandes. E então vamos pensar um pouco nas questões de trânsito do Papa. Eu não estou vindo aqui para jogar nenhuma energia ruim, não estou vindo como um urubu para jogar, sabe, merda na cabeça dele. Mas a gente sempre observa das pessoas, pelo menos eu observo das pessoas que eu gosto, das pessoas famosas, como é que estão os trânsitos. E ele tem alguns trânsitos difíceis, que em função da idade, ele está com mais de 80 anos, ele teve, se não me engano, em 21 problemas, né? Ele teve cirurgia, ele está com problema de mobilidade e olha que interessante. O Papa tem um Sol em conjunção com Júpiter. As pessoas que têm um Sol em conjunção com Júpiter no mapa de nascimento são afortunadas, são sortudas, são pessoas que vão viajar muito pelo mundo, vão se expandir fisicamente com viagens, materialmente, são pessoas que vão ter muita gente ali ao redor admirando, tendem a ser uma necessidade de expansão através da filosofia, da religião, da espiritualidade.
Claro que nem todo mundo que tem Sol conjunção Júpiter vai ser Papa ou Padre, mas há uma inclinação para as questões, os dogmas e tudo que é da linha religiosa. O Sol conjunção Júpiter dá prosperidade, mas também dá ganho de peso. O Papa é cheinho e o Papa está com problema de mobilidade. Júpiter rege os joelhos e o fígado, e eu percebo que ele está andando, né? Agora ele tem que usar direto uma muleta, ou às vezes ele até é transportado em cadeiras de roda. Ele está com problema, assim, tem um problema de algumas questões físicas, mas a questão do joelho, ela tende a se reforçar, porque o que nós temos é que Júpiter está em Áries e ele está fazendo uma quadratura com o ascendente dele. O ascendente é isso aqui, ó, é o nosso corpo. Então ele vai trazer essas questões assim, talvez aumentando os problemas de joelho, às vezes um fígado que alimentação muito pesada também pesa muito ali no fígado. Ele pode trazer ganho de peso, uma dificuldade de perder peso também. Ele vai trazer essas características. Uma outra condição que o Papa tem, e essa me chama mais atenção, e essa, estou com um pelinho aqui, e essa me deixa mais preocupada, mas eu sempre penso que ele tem gente do mundo inteiro vibrando por ele, mas ele deve estar passando, e ele passará por uma situação mais tensa de saúde, que é o que acontece, que nós estamos com Marte em Gêmeos. O Papa tem a casa 12, que é a casa do oculto e das doenças em Gêmeos. Ele tem um Quiron, que é o lugar de dor, que todos nós temos. A questão dele está ligada a Gêmeos, talvez também fragilidade de pulmão, de questões respiratórias. Às vezes, por exemplo, pessoas que são muito susceptíveis a doenças, por exemplo, Covid, para quem tem um Quiron em Gêmeos, pode ser complicado, que pode realmente ter, sabe, às vezes precisar ir para o tubo. Gêmeos rege pulmão, vias respiratórias. Marte está se aproximando do Quiron dele. Concretamente, o grau exato será no dia 1º de outubro, muito perto. E isso pode realmente tirar a saúde, pode levá-lo a internações. Esse mesmo Marte vai fazer uma oposição com o Sol dele, porque o Sol dele está em Sagitário, Gêmeos e Sagitário são os opostos complementares. O Sol dele está na casa 6, que é a casa da saúde. Então, eu acho que esse final do ano vai ser de notícias complicadas para o Papa, internações. Realmente ele vai estar passando por uma aprovação, talvez ele precise ser, inclusive, afastado. Eu nem sei se no protocolo existe isso, né? Tipo, quando o presidente adoece ou passa por uma cirurgia, o vice assume, mas enfim, me parece que ele tem questões bem tensas agora, correndo até risco de morte, mas, de novo, um Sol em conjunção com Júpiter fala de um homem que é afortunado. Isso pode significar até, sabe, dar a volta por cima, sabe? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, mas esse final de ano não vai ser fácil para ele de forma nenhuma. E o que vai acontecer é que, se ele conseguir se superar de tudo isso, ele vai entrar 23, talvez um pouco mais abatido, e aí ele vai ter um desafio importante em 23, que é para todos os sagitarianos, mas também geminianos, virginianos e piscianos. O ano que vem vai ser de desafio, porque Saturno ele estará entrando em Peixes, e ele vai fazer um aspecto tenso com esses 4 signos. Ele é um sagitariano. Então, ele vai ter... Saturno, quando
faz uma quadratura com o nosso Sol, ou uma oposição, ou uma conjunção, qualquer aspecto que não seja fácil, ele tira a vitalidade, ele traz um peso. Você se recupera com menos rapidez, você adoece com muito mais facilidade, você fica mais pessimista, mais negativo, você enxerga a vida de um colorido cinza chumbo. Isso vai acontecer com o Papa, porque ele tem, né, ele é de um signo mutável. Então, esses 4 signos, Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, têm os seus desafios em 23, já falei sobre isso. Saturno entra em março, ali meados de março em Peixes, e aí começa essa via cruzes para esses signos mutáveis, né? Então, a gente tem isso. Nesse momento, Saturno do céu está em conjunção com a Lua dele. A Lua dele está em Aquário, essa conjunção está acontecendo ali. E, de novo, ele pode estar vivendo, talvez, a Lua também fala do nosso lar, da nossa família. Né? E ele é uma espécie, ele é um governante ali do Vaticano, além do Papa, então talvez ele esteja vivendo situações já ali dentro, sabe? Sabe quando a família tá talvez não tão assim fofa com você? É claro que isso não vem à tona, né, gente? A gente sabe que o que a gente vê na mídia é sempre o lindo de todo mundo. A gente nunca mostra os barracos, mas não está sendo fácil. Ou ele está tendo, ou está acontecendo problemas na família de base. Na família da mãe, por exemplo, que já deve estar no céu, eu imagino, mas eu não tenho certeza, ou com irmãs, ou com tios, porque Saturno, ele é um auditor mais duro, né? E mais uma outra coisa, que ele está vivendo uma oposição de Netuno com o Netuno dele. O Netuno dele é em Virgem e o Netuno agora está em Peixes. Então isso também dá uma predisposição para viroses, dá uma fragilidade da parte respiratória, que já outros temas do mapa apontam. Então, assim, o Papa ele deve estar entrando numa situação mais frágil, sensível. Ele tem uma força no mapa dele interno muito grande, então isso sempre é importante. Ele tem agora um Plutão em oposição ao Plutão. Plutão está nos últimos graus de Capricórnio, o Plutão dele, pela geração dele, né, 1936, está quase que numa oposição exata. Essa oposição exata vai acontecer lá em janeiro. Então, assim, janeiro também é um mês bem difícil, onde talvez escândalos, não dele, mas talvez ele tenha que lidar com escândalos do Vaticano, que já é uma pauta, hein, gente? Observe aqui o mapa de novo, mesmo para você que é leigo. A gente tem muitos escândalos ainda em 23 com relação à Igreja, Vaticano, católicos, evangélicos. Então a gente tem muito babado ano que vem e eu acredito que em janeiro alguma coisa vai se elevar e o Vaticano não vai conseguir contornar e talvez ele vai ter que se posicionar, que é aquela coisa, né? As questões de pedofilia ou de corrupção no próprio Vaticano, e ele tendo que bater de frente, porque como ele é um sagitariano com lua em Aquário, ele é muito progressista, ele deve ser altamente sincero, menos filtro, vai direto. É claro que o ascendente em Câncer deixa ele todo bonachão, que acolhe, mas essa combinação de Sagitário e Aquário, ela em geral são de pessoas que enfrentam os problemas. Eu espero realmente que esses trânsitos difíceis para a saúde do Papa, eles sejam contornados pela força que ele vibra, porque ele é um espírito de muita luz, e eu desejo realmente que essas minhas previsões, elas não sejam desse jeito, que ele consiga contornar tudo isso. Tchau, um beijo.